Confiança recíproca. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria à formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda a possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Emmanuel. Neste capítulo chamado Confiança Recíproca, Emmanuel nos dá vários exemplos da confiança que Deus deposita em nós quando nos coloca tantos recursos, tantas oportunidades de ação em nossa existência, em nosso caminho, em nossa vida. Quando nos confia tantos recursos materiais, tantas pessoas queridas para que cuidemos, eduquemos, para que também nos amparem, nos auxiliem em nossa jornada. Então Deus, Ele espera de nós, Ele confia em nós, Ele nos dá a oportunidade de nos desenvolvermos, de crescermos, de nos aproximarmos cada vez mais dEle na criação. E ele inicia dizendo: se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família. Ou seja, se Ele não visse o potencial que nós temos na nossa afetividade, no nosso sentimento, Ele não nos daria uma família. Ele nos dá uma família, nos dá amigos, nos dá pessoas queridas em nossa existência. Se não apreciasse o espírito da responsabilidade em nós, se Ele não acreditasse no nosso poder de desenvolver a virtude da responsabilidade cada vez mais, Ele não permitiria que nós desenvolvêssemos tarefas da inteligência, por exemplo, onde nós influenciamos os outros que convivem conosco. Se Ele não acreditasse na nossa nobreza de sentimento, não nos induziria a sublimar os princípios na realização das boas obras. Ou seja, Ele não nos daria a possibilidade de construirmos relações positivas, tantas coisas que beneficiam a tantas pessoas. E continua: se não reconhecesse o nosso senso de escolha, nossa possibilidade de escolher de forma adequada, de forma
a ser positiva para nós e para os outros, ele não nos colocaria a possibilidade de examinarmos entre o bem e o mal e escolhermos de forma adequada. Se não aceitasse o nosso poder de discernimento, a virtude do discernimento que nós ainda temos a necessidade de desenvolver, ele não facultaria a nós a obtenção dos títulos acadêmicos, dos títulos da inteligência para que nós progredíssemos. E tantas outras possibilidades que Deus confia no nosso potencial de desenvolvermos essas virtudes tão importantes na nossa evolução. E ele diz: se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria os nossos filhos, que na verdade são filhos de Deus. Não nos confiaria os filhos para nós educarmos, para nós convivermos de forma tão intensa e sermos os responsáveis por seus desenvolvimentos nesta encarnação. Então Deus confia filhos dele, nesta encarnação para nós criarmos temporariamente como nossos filhos. Ele não confiaria em nós se não acreditasse no nosso potencial de desenvolver tantas virtudes. E Emmanuel nos lembra que não cai uma só folha de árvore sem que o Pai o queira. Então lembremos disso, que nada ocorre sem a permissão, sem o conhecimento do Criador, de Deus. E ele finaliza dizendo: sempre que te refires aos problemas da fé, não te fixes somente na fé que depositas em Deus. Então é fundamental confiarmos em Deus, que nós tenhamos lealdade, busquemos ter uma conexão cada vez mais intensa com o Criador. Porém, além desta fé, nós devemos lembrar que Deus igualmente confia, está conosco a todo momento. Ele acredita, ele aposta, ele nos dá todas as oportunidades para que nós nos desenvolvamos, porque ele sabe que nós chegaremos lá e ele põe em nossas mãos se isso vai ocorrer mais rápido ou mais devagar. Nos dá as alegrias, nos coloca os desafios, quando necessário, nos traz a dor, o sofrimento, para que nós cada vez mais nos desenvolvamos e nos aproximemos dele. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.